Fala, trader. Eu quero compartilhar com você hoje dois eventos bem interessantes que se trata de padrões técnicos que acontecem com muita frequência nos gráficos. Então, quando se trata de day trade, você vai observar esses eventos acontecendo basicamente quase que todos os pregões. Eu diria que talvez uma coisa em torno de 80 a 90% dos pregões nós vamos observar um desses dois eventos acontecendo, tá bom? E também no mercado, né, gráficos maiores, como gráfico diário, gráfico semanal, olhando mais aí para um estilo de negociação de swing trade ou posição, esses eventos também vão acontecer de acordo com o período de tempo que você está operando. Mas indiferente do tempo gráfico, é muito importante você entender o que são esses padrões, tá bom? Qual que é realmente a característica que esses padrões exercem no gráfico, como que eles se comportam, e como que você pode, consequentemente, tirar proveito disso nas suas operações, beleza? Bem, se você não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, já estou aqui basicamente há quase 8 anos no mercado financeiro e quero compartilhar com você um pouco da minha experiência aí no mercado, tanto como trader, mas também como mentor, e mostrar para você aí, basicamente, através das aulas que eu posto aqui semanalmente, são mais de 3 aulas educacionais aí toda semana que eu estou postando no canal, que provavelmente de alguma forma vai contribuir para a sua jornada no mercado financeiro, beleza? Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like aí e vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Bem, basicamente o primeiro evento, antes que eu compartilhe a tela com você, esse evento eu chamo ele de pivô pré-rompimento, tá? E quando eu falo de pivô pré-rompimento, ele pode se encaixar em algumas condições diferentes de acordo com o preço, tá? Então, basicamente, a grosso modo, o pivô pré-rompimento ele pode ser uma estrutura de rompimento, né? Ele é uma estrutura de rompimento, que muitas vezes ele vai romper uma consolidação, ou que muitas vezes ele vai acionar uma estrutura de pivô maior. Então você tem um pivô maior e você vai ter um pivô menor dentro desse pivô maior, que ele te possibilita a se posicionar no mercado, mas antes de ele te possibilitar a você se posicionar no mercado, ele vai te capacitar para você conseguir ter um bom momento, ou seja, um bom time operacional. Então não adianta somente você especular que o mercado pode ir para cima ou para baixo, mas você precisa também ajustar o time de entrada para você, evidentemente, conseguir pegar o momento de mercado, e o pivô pré-rompimento ele é muito importante. O outro padrão que eu vou falar em seguida, né, é basicamente o que eu chamo de pullback pré-rompimento. Então observa que tem uma pequena e sutil diferença, mas é importante você entender isso, do que eu chamo de pivô pré-rompimento e do pullback pré-rompimento, beleza? Eu vou começar aqui pelo exemplo que inclusive aconteceu hoje, né, dentro da sala educacional que foi compartilhado com o pessoal, essa operação que foi uma operação positiva, e eu vou começar por ela e depois nós avançamos aí para o outro exemplo, que é o exemplo de pullback pré-rompimento, tá bom? Depois que eu explicar todo esse contexto aqui, eu vou falar para vocês, né, como que você vai basicamente operar isso aí, e vou deixar essa dica aí para você no final aí do vídeo, beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então esse aqui é o gráfico do pregão de hoje, do índice, né? Considerando a abertura do mercado a partir dessa barra aqui, que andou 1, e esse é o mercado que está se desenrolando até o dado momento, né? Faltando pouco tempo aí para o fechamento, beleza? E observa só, o mercado ontem, ele veio de um movimento de baixa, certo? Nós tínhamos um movimento de baixa estabelecido, uma tendência de baixa estabelecida, tá bom? Ele alcançou um nível de preço aqui importante. E observa que ontem, ainda, né, no mercado de ontem, ele começa a ensaiar aqui, né, um movimento de alta que estruturou hoje aqui num possível evento de reversão, tá? Só que essa máxima que ele deixa aqui nesse momento, candle 6, candle 7, era uma região de retração de FIBO. Então, se eu considerar a FIBO aqui desse movimento, observa que ele veio aí entre a retração de 50% e 61,8%, tá? Nessa região ele parou e fez esse movimento de baixa, tá? Observa que esse movimento de baixa, ele também retrai parte desse movimento de alta, provavelmente foi a retração de 61,8 que ele respeitou, olha só, retração exatamente de 61,8, e é muito importante você ter o conhecimento da aplicação de Fibonacci, tanto no conceito de retração, mas também projeção, tá bom? Ele parou na região aí de 61,8 e aí ele me faz esse movimento de alta, tá bom? Um movimento esse que se desenrolou do candle 17 até o candle 20, ok. Se você olhar para esse gráfico aqui, até esse dado momento, do candle 17 até o candle 20, o que você tinha aqui? Você tinha basicamente um movimento principal de alta e você tinha basicamente um movimento principal de baixa, e aí candle 17 até o candle 20 ele começa a estruturar essa condição aqui, certo? Então observa que você tinha uma possibilidade
você tinha aqui uma possibilidade de ele acionar essa máxima, até então que era a máxima do dia, e consequentemente ele acionar um pivô de reversão. Né? Se você não sabe ainda o que é, né, pivô de reversão e qual que é o conceito de tendência, reversão da tendência, segundo Charles Dow, eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, e dá uma olhada aí que você provavelmente vai gostar, tá bom? E é muito importante você entender de forma a dominar esse princípio do que se trata pivô de reversão, pivô de continuação, ou seja, o princípio de um início, né, o início de uma tendência, a reversão de uma tendência, beleza? Só que para mim operar esse evento aqui, ele ficou complicado, porque quando eu tinha esse candle aqui, candle 17, observa que inclusive, se eu considerar, por exemplo, uma média móvel importante, como por exemplo, a média móvel de 20 períodos, ela ainda estava acima do preço, né? Então não era interessante eu fazer uma compra aqui, a não ser que eu operasse somente o preço. Mas como eu gosto também de olhar o preço como alinhamento das médias, esse aqui não era o momento ainda para mim pensar numa compra, tá bom? E aí o que ele fez? Ele fez esse movimento indicando que ele poderia acionar esse pivô de reversão. Só que para mim comprar o acionamento de um pivô de reversão desse tamanho, ele ficava basicamente inviável. Porque se eu faço uma entrada aqui de acionamento de pivô, eu ia posicionar o quê? Um stop de 1.300 e praticamente 1.400 pontos, totalmente fora de cogitação para uma operação de day trade. E aí vem um evento que eu chamo de pivô pré-rompimento. Observa que a partir do candle 17 até o candle 20 ele faz esse movimento de alta, ainda dentro dessa estrutura maior. Deixa eu marcar aqui para você a máxima, para você compreender, né, da estrutura maior, que seria basicamente essa máxima aqui. Olha só, ele faz aqui para mim esse movimento de alta, tá bom? Indicando que ele poderia acionar esse grande pivô de reversão, só que como eu falei, é um pivô inoperável, se tratando de day trade, para você operar ele nos 5 minutos, tá bom? Só que aí o que acontece? Antes de ele romper essa máxima, ele começou a estruturar para mim exatamente na extremidade da região, tá bom? Ele começou a estruturar para mim o quê? Uma possibilidade de uma correção, tá? E um rompimento, ou seja, observa que nós tivemos aqui o preço corrigindo parte desse movimento, provavelmente ele retraiu 38% desse movimento de alta, olha só, simetricamente 38%. E Elliott falava muito sobre que alguns padrões de correção, como por exemplo uma correção em formação de bandeira, uma correção triangular, uma correção retangular, e aí dentro desses triângulos você pode considerar, no caso esse, um triângulo ascendente. Elliott falava que geralmente o preço retraía aí 38% do movimento que o precedeu, ou seja, do movimento impulsivo, tá? Então isso se validou de forma perfeitamente aí, citado por Elliott, né, praticamente há 100 anos atrás, olha só. Que cenário, quase 100 anos atrás. Que cenário interessante, né? Então, basicamente, ele respeitou aí a retração de 38%. E aí você observa o quê? Que começa a acontecer aqui o quê? Uma pequena acumulação. Observa que todos os candles negativos nessa região, olha só, aqui ele deixa um Harami de baixa, barra 21, 22. Observa que ó, o candle seguinte, candle 22, 23 e 24, não consegue nem fechar abaixo desse padrão de Harami. Né? E aí você já começa também, dentro da minha regra de coloração, começa a ter os candles já começando a ficar verdinho, olha que interessante, ou seja, começando a indicar o possível cenário de venda, tá bom? De compra, tá bom? E aí ele me deixa em seguida o que? O candle 26. Esse candle 26 aqui, eu chamo ele de padrão de bear trap, tá? Não é aquele bear trap que provavelmente você viu outros traders falando sobre. Isso aqui é uma leitura própria minha, que eu desenvolvi, eu notei tempos atrás se desenvolvendo no preço e basicamente cataloguei ela. Inclusive eu criei um e-book, tá bom? Esse e-book ele está disponível de forma gratuita lá no meu canal do Instagram, lá na bio do canal do Instagram. Então se você ainda não me segue lá no canal do Instagram, tem um link aqui na descrição, acessa lá. Baixa esse e-book, faz a leitura desse e-book e começa a praticar, buscar por esses eventos no gráfico. Esses eventos acontecem basicamente quase todos os dias para você conseguir se desenvolver nessa leitura. Então, o padrão de bull trap, o bear trap, ele não é só um gatilho de entrada, ele é uma forma também da leitura da ação do preço propriamente dito, tá? E aí eu já deixei o pessoal em alerta, né, sobre a estrutura que nós tínhamos aqui de pivô pré-rompimento. Então, repetindo, por que pré-rompimento? Porque ele estava indicando que ele poderia romper, validar um pivô aqui menor e romper também e acionar um evento maior, ou seja, um pivô, uma estrutura de um pivô maior. Por exemplo, há uma outra condição que acontece também no pivô pré-rompimento, o mercado ele entra num processo de lateralização, tá bom? E aí num dado momento o que ele faz? Ele começa a estruturar já na extremidade daquela lateralização
uma acumulação ou uma distribuição, se for no cenário contrário, vendedor, para ele romper aquela região. Então, esse mesmo evento aqui numa lateralização, ele também chama um pivô pré-rompimento, tá? Pré-rompimento do quê? De uma estrutura de algo maior, beleza? Ele deixa candle 26, candle 27, fecha basicamente indicando que provavelmente ele ia superar a máxima desse candle 26 e consequentemente validar o evento de bear trap que eu acabei de falar para você, acionar os stops e o trade tinha grande potencial. O pessoal fez uma compra, tá? Aqui validou compra, exatamente aqui na entrada do candle 27, na superação do candle 27, stop na mínima do 26, esse stop aqui mais ou menos 330, 350 pontos, tá? E o pessoal realizou lucro aqui nessa região, tá bom? Foi um trade aí basicamente de 2 para 1. Se você considerar, né, dependendo da forma que você conduziu esse trade, se você foi no barra-barra, aqui foi alvo, né? Ninguém saiu aqui no trailing stop, todo mundo saiu no alvo. Mas se você conduzisse no barra-barra, você teria saído aí com uns 450, 460 pontos. E se você faz a condução desse trade pela média de 9 períodos, você teria saído basicamente aqui em cima. Você teria saído mais ou menos aí com 980, 975 pontos, tá? Isso, condução pela média. Inclusive, se você tem dificuldade de desenvolver a condução de trailing stop, ou seja, como conduzir o seu trade, tem aula aqui no canal também, aproveita e dá uma olhadinha lá. E olha que outro ponto interessante que eu tinha aqui, que ele já tinha dado para mim o que eu chamo de operando o cruzamento das médias móveis de forma técnica. No final desse vídeo eu vou deixar o link para você assistir essa aula, como operar o cruzamento de médias móveis de forma técnica. Por quê? O cruzamento das médias de forma tradicional, você opera, né, no modo de setup, né? Ou seja, se ele cruza para baixo, você vende, se você cruza para cima, a média menor, a média maior, você compra. Mas observa que aqui você não ia comprar o cruzamento, você comprou o evento técnico, que é esse padrão de pivô pré-rompimento, após o cruzamento das médias, tá bom? Regra de coloração alinhada, eventos de bear trap, ou seja, um cenário totalmente promissor, que aí se validou nesse trade, que é o que eu chamo do trade do dia, que deu essa belíssima oportunidade no índice, tá? Bem, esse aqui é o evento de pivô pré-rompimento. Eu poderia trazer outros exemplos aqui, né, sobre o que é realmente o pivô pré-rompimento. Esse aqui é um bom exemplo, mas existem outros exemplos, como eu falei, ele acontece dentro de outras situações também, como por exemplo dentro de uma lateralização. Mas aqui eu acredito que já é aí o pontapé inicial que você precisa para compreender esse evento. Então você tinha aqui várias informações. O mercado se segurou numa região de preço importante, de FIBO, esse movimento. Ele já fez um movimento direcional anulando esse movimento de baixa, indicando que esse movimento de alta não era mais uma correção desse último movimento de baixa e que provavelmente ele ia tentar um processo de reversão. E antes disso ele validou esse pivô pré-rompimento. Claro, vai ter dias que você vai ver um cenário como esse e o mercado vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai dar para você esse pivô pré-rompimento. Então aqui foi sem dúvidas uma belíssima oportunidade que aconteceu aqui. Bem, esse aqui é o primeiro padrão, tá? Você pode chamar também de gatilho operacional, que se você ficar atento e você conseguir observar, você vai conseguir pegar várias oportunidades acontecendo ao longo dos pregões aí, nesse padrão de pivô pré-rompimento. Claro, você precisa saber esperar. Então olha só, esse momento aqui que estava dando compra, era exatamente 11h10, ou seja, você já tinha aí praticamente 3 horas de pregão para você operar esse padrão aqui. Então foi basicamente o único trade que aconteceu no índice. Então não adianta só você conhecer, você também tem que saber esperar o evento, ou seja, o evento com maior probabilidade no índice e no dólar, ou seja, em qual ativo você operar. Isso aqui se aplica a Nasdaq também, S&P 500, criptomoeda, Forex, mesma coisa. Aí você só vai ajustar o tempo gráfico que você opera, beleza? Tá bom? Bem, agora o outro exemplo que eu quero explicar para você é o exemplo que eu chamo de pullback pré-rompimento. Então observa que eu falei pivô pré-rompimento. Se você tiver alguma dúvida, depois você assiste novamente essa aula para você compreender bem esse tema, tá? Pivô pré-rompimento, agora eu vou falar do pullback pré-rompimento. O pullback pré-rompimento, ele tem uma característica muito parecida com o pivô pré-rompimento, tá? Mas ele tem os seus detalhes que são um pouco diferentes, que é importante você entender também. E aí para isso, eu vou usar o exemplo do dólar, que aconteceu no dia de ontem, no pregão de ontem, que foi também um dia bem interessante, um dia bem direcional, né, um movimento de alta bem direcional na parte da tarde, tá bom? E que vai ser bem interessante também esses dois gatilhos. Então, se você compreender esses dois gatilhos, compreender essa leitura que eu chamo de bear trap ou bull trap, associada a esses dois gatilhos, pivô pré-rompimento, pullback pré-rompimento, você já tem aí uma grande estrutura de tomada de decisão para você operar nos mercados. Aí o que você precisa fazer? Uma vez que você dominar a abordagem operacional aqui, os gatilhos de entrada, você precisa basicamente esperar isso acontecer nos gráficos, beleza? Ou seja, aí vem um princípio, né,
da parte disciplinar, de você simplesmente aguardar realmente que os eventos aconteçam. Beleza? Bem, tudo isso que eu estou explicando aqui para você, né, basicamente diria de forma resumida, isso aqui está dentro do meu curso, que eu chamo o curso O Trader Sério, tá? O curso O Trader Sério ele é composto por 7 módulos, 30 aulas, onde você vai ter todo o conhecimento de análise e operacional para você operar em qualquer mercado, em qualquer ativo. Então, eu trago uma abordagem muito voltada para day trade nesse curso, tá bom? Mas se aplica da mesma forma ao mercado de swing trade, gráfico diário, gráfico semanal, da mesma forma, tá? Ele é um curso bem completo, eu falo sobre gatilhos operacionais, eu falo sobre Fibonacci, tem um módulo somente sobre Fibonacci. Fibonacci é muito importante, tá bom? Você entender, você saber a aplicação do Fibonacci. Fibonacci não é somente uma retração, tá bom? E não é somente uma projeção, tem muito mais informação com isso, que você pode adquirir da ferramenta, do conceito de Fibonacci, tanto num princípio impulsivo, de correção e de confluência, tá bom? Beleza? E dentro desse curso você vai ter acesso a toda essa informação. Você tem as duas opções, você pode entrar num projeto completo, na qual esse curso está dentro desse pacote, que é o Protocolo Bereshit, Projeto Protocolo Bereshit, ou você pode adquirir o curso de forma avulsa, adquirindo somente o curso, tá? E essa regra de coloração aqui que eu estou mostrando para você, tá? Ela vai gratuita tanto em um projeto, tanto em um como outro, tá bom? Tem um link aqui na descrição, acessa lá, beleza? E aproveita o valor promocional parcelado em até 12 vezes sem juros que está disponível lá no site. Beleza, meus caros? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar agora a tela novamente. Agora vamos para o gráfico do dólar. Bem, gráfico do dólar, antes de tudo, sempre faça isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tira a média do seu gráfico, tira tudo que foi indicador, sempre faz a leitura do gráfico limpo, tá bom? Isso é muito importante. Olha só, dólar, mesma coisa. Dólar bem interessante, tá? Observa aqui, ó, o mercado vem de uma tendência de baixa, ok? Ele vem de um movimento de baixa, tá? De repente, o que ele faz aqui, ó? Ele faz esse movimento, isso aqui acontecendo ontem, no pregão de ontem, ele me entrega esse movimento de alta, faz uma correção. Deixa eu traçar aqui Fibo. Provavelmente ele beliscou aí o 38%, olha lá, quase no 50%, tá? Só que era uma estrutura grande para você operar, né? Ó, se você faz uma compra, você tinha até o rompimento dessa máxima, era uma estrutura grande para você comprar, né? Então você tinha duas opções aqui nesse mesmo cenário. Você tinha a opção de esperar um pivô pré-rompimento, tá bom? Que olha só, se você olhar aqui, ó, ele fez aqui, ó, um micro pivôzinho pré-rompimento, mas esse micro pivôzinho aqui pré-rompimento, ele não passou confiança, pelo menos para mim, ele não passou confiança. E aí ele vai e coloca essa barra 93 aqui, acionando esse pivô aqui no dólar. Deixa eu traçar aqui uma linha. Olha só, ele fechou aqui acionando esse pivô no dólar. Só que aí, olha onde você ia comprar, né? Você ia comprar essa barra que acionou. Se você coloca o stop na mínima dessa barra, era no mínimo um stop de 15 pontos. Mas o mais bem posicionado para esse stop era aqui. Então era um stop aí basicamente de 19, 20 pontos. Então não era tão interessante você entrar nesse acionamento aqui. Porque olha só como que ele já tinha se desenvolvido. A gente tinha dado 36 pontos, certo? Então, só que você não teve também o pivô pré-rompimento bem estruturado. Como eu falei, ele fez aqui um micro pivô, mas não era realmente um padrão que eu gosto realmente de operar, né? Muito fraco na forma que ele se desenvolveu. Só que olha interessante, ele deixa candle 94, rara mid baixa, tá bom? Candle 93, candle 94, rara mid baixa, e aqui teve também outro padrão de bear trap, olha, a mesma coisa lá do índice, teve outro padrão de bear trap aqui, tá? Deixa aqui o rara mid baixa, observa que o candle 95 aciona as vendas aqui desse rara mid, olha só, candle 95 aciona as vendas, só que você vê que o preço não se desenvolve, ele já falha, e aí ele começa a vir para romper. E olha só, aqui no final, o que você teve? Ele validou basicamente o que? Esse padrãozinho aqui, você teve aqui o que eu chamo de pullback pré-rompimento. Então, olha só, você teve esse pequeno movimento, ele rompe a máxima no candle 93, acionando o pivô, só que em seguida ele vem acionar as vendas aqui no bear trap e, consequentemente, ele valida também esse pullback pré-rompimento. Cara, isso aqui é sensacional, tá? Se você conseguir observar nos detalhes essa leitura que eu estou passando aqui para você, isso aqui é sensacional. Por quê? Isso aqui vai conseguir te colocar no mercado a um risco, tá, muito baixo, com um retorno que você pode ter. Então, esse candle 95, ele já era um candle que você poderia comprar, ou você poderia também comprar a própria superação dessa máxima aqui, tá bom? Com stop na mínima desse candle 95. Você tinha basicamente duas possibilidades de entrada. Por quê? Se você compra a superação dessa máxima,
Uma vez que ele já tinha deixado aqui um bear trap, você está fazendo uma entrada de validação de bear trap, tá? Então eu já falei, se você não entende esse tema, tem um link lá no meu canal do Instagram para você fazer o download do e-book. Beleza? E olha só, aqui andou 95, você já tinha um contexto para comprar. Você poderia comprar o acionamento desse bear trap, que foi validado nessa barra 100. Então olha só, você tem aqui a armadilha, você tem o acionador e você tem o batedor. Tudo isso eu explico lá no e-book, tá? Esse candle aqui provavelmente teve um alto volume. Por quê? Porque ele é o cara que está estopando os vendidos aqui. Vamos olhar o volume dessa barra? Deixa eu ver aqui o volume dessa barra. Olha só o que eu falei para você, tá vendo? Foi praticamente um dos maiores volumes aí que estava acontecendo até então, né? Que teve até então, tá? Cenário perfeito aqui. Aqui a gente teve muita informação. Nós tivemos aqui a validação de um pivô maior, certo? Você teve aqui um pullback pré-rompimento e você teve aqui um bear trap que você poderia fazer entrada no acionamento do bear trap, como eu falei, ou um pouquinho antes nessa barra 95. Vamos agora acrescentar as médias aqui, média de 9, média de 20. Olha só, o cruzamento já tinha acontecido lá embaixo e essa foi a primeira entrada técnica, baseado na minha metodologia, que você poderia entrar validando aí esse padrão aí. Olha que cenário fantástico, né? Daqui você teve um movimento de 40 pontos para um stop aí de 7 pontos, mais ou menos isso aí, não mais que isso, 7 pontos e meio. E aqui você poderia fazer uma entrada de acionamento, que seria um stop aí também de uns 12, 13 pontos, e um movimento também fantástico aí de 33 pontos, tá? Bem, esses dois padrões aqui, como eu falei, eles têm uma característica muito próxima, muito parecida, mas com uma diferença. O pivô pré-rompimento, ele acontece antes de acionar a estrutura maior na qual ele quer romper. Né? Ele acontece antes, que seria, por exemplo, ele acontecendo aqui abaixo. O pullback pré-rompimento, ele acontece depois que ele aciona a estrutura maior, que foi basicamente essa estrutura aqui que ele acionou, tá? Então você tem pivô pré-rompimento e você tem pivô pré-rompimento e você tem pullback pré-rompimento. Então, pullback pré-rompimento é logo em seguida. Ele já valida o evento, em seguida ele já volta para fazer um teste e muitas vezes essa volta é para encurralar ali os caras que querem entrar na posição contrária à posição que os players querem empurrar o mercado. E aí foi o que validou esse exemplo aí que eu falei para você de bear trap. Cara, cenário muito fantástico. Eu estou trazendo isso aqui para você porque esses eventos aqui, eles são eventos que se você não tiver essa leitura, ele passa despercebido e aí você perde oportunidades como essa. Como eu falei, acontece com uma certa frequência, mas não é talvez todo dia que você vai ter algo assim, como você teve, por exemplo, hoje no índice e ontem no dólar, né? Então você tem que ficar literalmente ligado para você conseguir pegar esses eventos aí, beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você, tá bom? Entra lá no meu Instagram, tem um link aqui na descrição, faz o download do e-book, faz a leitura, pratica para você conseguir entender o que eu quero abordar dentro desses eventos que eu chamo de Bear Trap e Bull Trap. Beleza, meus caros? É isso, um abraço e até a próxima aula.